Como vai você? Fala pessoal! Boa noite! Muito bem! Estamos ao vivo para o 16º dia do Desafio Loucos pela Bíblia. E é muito bom ter você por aqui, ter você que nos assiste pelo Instagram, ter você que nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube. É sempre muito bom ter esse tempo onde nós vamos ler a Bíblia juntos, onde nós vamos aprender, onde nós vamos orar, onde nós vamos edificar um ao outro, tá bom? Eu quero te agradecer pela sua presença, agradecer por você estar acompanhando o Desafio Loucos pela Bíblia. Acredito que você também está compartilhando esse desafio, não é mesmo? Afinal, nunca é tarde para começar a ler a Bíblia. Eu sei que nós estamos no capítulo 46 de Gênesis, mas os seus amigos podem entrar ainda no desafio. Seu namorado, sua namorada, podem entrar no desafio para que eles possam participar, serem edificados, serem abençoados. Você sabe, nós vamos ler toda a Bíblia no ano de 2020. E aí a gente lê a Bíblia, a gente comenta aquilo que tem a ver com relacionamentos, com vida sentimental, aquilo que é importante assim das Escrituras também para nossa edificação, para que a gente possa aprender, e a gente ora, a gente sempre tem um alvo de oração. Para você receber todos os alvos de oração antes de todo mundo, todos os dias eu libero um alvo de oração e os capítulos que serão lidos. Para você receber todos os alvos de oração antes da maioria das pessoas, você pode nos acompanhar pelo grupo do Telegram, tá bom? Lá no canal do YouTube, você vai ver na descrição do vídeo que lá está o link do Telegram. Você que está pelo Instagram, se você puder, assista com a gente pelo YouTube. Lá no YouTube tem o chat, onde você pode trocar uma ideia com o pessoal que está assistindo, com o pessoal que está online, e aí depois eu posso dar uma olhada no chat para poder ver ali o que você está falando, o que você falou, te responder. Tá? Lá você pode deixar suas perguntas, que elas serão respondidas. Sempre que acaba a live, eu dou uma olhadinha ali no chat para saber se tem alguma dúvida, alguma curiosidade do pessoal, vou e respondo, tá joia? Então vamos lá. Eu quero te lembrar que está rolando o nosso curso Maiores Inimigos do Namoro, tá? Muitos relacionamentos estão sendo destruídos porque as pessoas desconhecem os maiores inimigos deste relacionamento. E olha, relacionamentos que têm potencial para dar certo estão sendo destruídos porque as pessoas desconhecem o potencial daquele relacionamento e não lutam contra os inimigos que tentam destruir o relacionamento. Para você participar do curso Maiores Inimigos do Namoro, basta você ir até o nosso Instagram e clicar no link da bio do nosso perfil. A primeira aula está liberada, o curso é 100% grátis e você pode assistir esse curso, pode assistir a todas as aulas sem ter que pagar nenhum centavo. Todas as aulas serão online e elas estarão disponíveis para você poder assistir. O desejo do meu coração é abençoar a sua vida, abençoar o seu relacionamento. A nossa missão é edificar namoros para que eles possam gerar relacionamentos, casamentos firmes e inabaláveis. É para isso que nós vivemos e eu quero cumprir esse propósito na sua vida. Então vamos lá, hein? Gênesis capítulo 46 é a leitura bíblica de hoje, mas antes nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a abrir portas e abençoar a nossa família. Como nós veremos hoje, José, tendo ido para o Egito, ele pôde levar depois a sua família, num tempo de fome, num tempo de escassez, para morar nas melhores terras do Egito. Ele foi responsável por abrir portas para a família e por abençoar a família dele ali no Egito, tá? Vamos orar pedindo a Deus então que nos ajude a abrir portas para as nossas famílias, para a nossa família, para abençoar a nossa família? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela nossa família. Nós sabemos, Deus, que o Senhor ama a família. Esta foi a primeira instituição que o Senhor criou na face da terra. Ao unir Adão a Eva, o Senhor ordenou que eles pudessem crescer, multiplicar, dar muitos frutos. E eles, Deus, tiveram uma família. Pedimos ao Senhor, Pai, que abençoe a nossa família, que guarde a nossa família na tua mão e que o Senhor possa, Deus, nos ajudar a abrir portas para que a nossa família seja abençoada. Que nós sejamos bênção na vida dos nossos familiares e que por meio da nossa vida eles sejam abençoados. Essa é a nossa oração de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém! Que você possa abrir portas para a sua família. Então vamos ler Gênesis capítulo 46. Veja bem, versículo 1 diz assim, Jacó, só para você se situar aqui, tá? Os irmãos de José vão para o Egito, e aí eles descobrem que José, que aquele homem que os recebia ali no Egito, ele era na verdade José. Né? Então eles estão na presença de José e descobrem então, enfim, que aquele homem, aquela autoridade ali do Egito que os recebiam, era o irmão a quem eles haviam vendido como escravos para uma caravana ismaelita e que aconteceu tudo o que nós lemos a respeito da história de José. O rei do Egito, o faraó,
pede a José que mande buscar o pai dele lá em Canaã, para que ele venha morar no Egito, onde ele receberia alimento, onde ele receberia terra, onde ele seria cuidado. Por quê? Porque Faraó tinha um carinho muito grande por José, né? José, de acordo com as próprias palavras do Faraó, era o único homem em todo o Egito que tinha sabedoria e em quem estava o Espírito de Deus. José abençoava a vida de Faraó, e abençoava não só a vida de Faraó, como a vida das pessoas no Egito. José discerniu o sonho de Faraó e pôde traçar um plano para que não faltasse alimento no Egito. Então, por amar a José, Faraó manda buscar Jacó lá na terra de Canaã para que ele viesse morar no Egito, na terra de Gossém, que era a melhor terra que tinha no Egito, era a melhor terra, uma terra de muitas águas, e eles vão morar ali. José abre essa porta para o pai dele. Mas olha que o versículo 1 diz assim: Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, o seu pai. Antes de ir para o Egito, Jacó junta tudo o que ele tem e vai para Berseba, um lugar onde Abraão havia tido experiências tremendas com Deus, onde Isaac também havia tido experiências tremendas com Deus, para oferecer sacrifício para Deus. Ele entendia que ele estava entrando numa nova fase da vida dele, ele entendia que estava dando início a um novo tempo na vida dele, e certamente Jacó temia essa ida para o Egito. Afinal, se você for ler a história bíblica, e se você acompanhou o desafio em todos os dias até aqui, você vai ver que lá em Gênesis capítulo 12, verso 10, Abraão, que era o avô de Jacó, é expulso do Egito. Ele é expulso naquela ocasião em que ele chega no Egito e fala que Sara era irmã dele, e o rei do Egito acaba levando Sara para dentro do palácio, e aí ele descobre que Sara era, na verdade, esposa de Abraão, e ele, por causa dessa descoberta, expulsa Abraão do Egito. Lá em Gênesis capítulo 26, verso 1 e 2, Deus diz claramente para Isaac não ir até o Egito. Deus diz para Isaac: não vá para o Egito. Então Jacó certamente temeu ir para o Egito. Era um novo tempo, mas um tempo que de alguma forma causava temor em Jacó. E por isso, antes de ir para o Egito, ele primeiro vai orar, ele primeiro vai ter tempo com Deus, ele primeiro vai apresentar a Deus aquela situação. E nós precisamos aprender com Jacó a não tomar decisões sem antes orar e consultar a Deus, sem antes estar na presença de Deus. Sabe, não comece um namoro e também não termine um namoro sem antes ouvir a voz de Deus. É claro que se você tiver um relacionamento extremamente conturbado, problemático, que a pessoa coloca em risco a sua vida, termina esse namoro. Mas se você tiver em dúvidas aí, dúvidas pequenas com respeito ao relacionamento, não termine esse relacionamento sem antes orar, porque pode ser um momento que vocês estão vivendo e Deus pode mudar essa situação. Jacó, antes de tomar a decisão de ir para o Egito, ele vai para Berseba e oferece sacrifícios a Deus. E veja bem, o texto bíblico no verso 2 diz assim: naquela noite Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Ele repete o nome de Jacó 2 vezes. E Jacó diz: estou aqui. Na linguagem antiga, numa tradução mais antiga, ele diz assim: eis-me aqui. Aquela mesma expressão que Isaías vai usar lá no capítulo 6, Jacó usa aqui dizendo: eis-me aqui, eu estou aqui. Respondeu ele. Deus disse: eu sou o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Então Deus, ele discerne o medo, ele percebe o medo no coração de Jacó e ele diz para ele: não tenha medo. Eu disse para o seu pai não ir para o Egito, mas agora eu preciso te dizer, vá para o Egito. Então Deus diz para ele não ter medo e pede para que ele vá para o Egito. O verso 4 diz assim: eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Imagina que consolo para Jacó ouvir que o filho a quem ele não via há tantos anos estaria ao lado dele na morte dele. Isso é um consolo tremendo, se você entender a ligação das famílias neste tempo, como as famílias eram importantes, como o mandamento bíblico ele foi transmitido de forma verbal, de forma oral, de pai para filho, a relação de pai para filho, a necessidade do pai abençoar os filhos e a necessidade do pai descansar, morrer na presença dos filhos. Isso é um conforto muito grande para Jacó ouvir que José estará ao lado dele quando os olhos dele se fechassem, quando ele morresse. E mais importante é ouvir Deus dizendo assim: eu estarei com você. Você está fazendo o que hoje da sua vida? Qual é o momento que você está vivendo hoje? Você está vivendo um momento de
trabalho, de estudo, está iniciando um relacionamento, está dando um passo em direção ao casamento. O que você está vivendo hoje? Você já ouviu de Deus o eu estou com você, eu estarei com você, eu estou na frente deste plano? É importante a gente orar e ouvir Deus falando conosco, porque se Deus está com a gente, independente das dificuldades, independente se a gente está vivendo dias difíceis ou dias bons, a presença de Deus nos conforta. Mas se Ele não está conosco, a gente pode viver no palácio, que estaremos vivendo com trevas no coração. É o que Martim Lutero disse. Martim Lutero disse que se ele tivesse com Deus, a masmorra do Papa era o céu. Ainda que ele tivesse trancafiado dentro da masmorra do Papa, ali preso, sentenciado à morte, a presença de Deus naquela masmorra fazia daquela masmorra o céu para ele, né? Então Jacó partiu de Berseba nas carretas que o rei do Egito havia mandado. Os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os filhos pequenos. Jacó e todos os seus filhos foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas. Os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e os seus descendentes, são os seguintes. Aí nós vamos ler aqui uma descrição dos filhos de Jacó com as suas mulheres. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Note o nome, Ruben. O filho mais velho. Ruben era o primogênito. Preste bastante atenção, porque isso é um dado importante para a gente. Ruben era o primogênito, o filho mais velho de Jacó. E os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Simeão e os seus filhos Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma mulher de Canaã. Levi e os seus filhos Gerson, Coate e Merari. Judá e os seus filhos Selá, Pérez e Zerá. Os outros dois filhos, e Onã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram a Esrom e Amul. Issacar e os seus filhos Tolá, Puá, Jesube e Sihom. Zebulon e os seus filhos Sired, Elon e Jaleel. Esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia, além da sua filha Diná. Os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Gade, os seus filhos, Zifão, Rag, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Asser e os seus filhos, Ina, Isva, Isvi e Berias, e a irmã deles, que se chamava Sera. Os filhos de Berias eram Eber e Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu à sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos de José com Asenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Asenate era filho de Potifera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Muspim, Upim e Arde. Esses 14 foram os descendentes de Jacó e Raquel. Dan e o seu filho Usim, Naphtali e o seu filho Jaziel, Guni, Gesser e Silém. Esses 7 foram os descendentes de Jacó com Bila, a escrava que Labão deu à sua filha Raquel. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim, foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. A gente percebe aqui que, num determinado momento, o texto vai dizer que foram 66 descendentes de Jacó que foram para o Egito, e agora vai dizer que são 70 descendentes de Jacó que estavam no Egito, né? Essa diferença de 4 para 70, aqui de 66 para 70, não é uma contradição bíblica, quanto muitas pessoas costumam dizer. Na verdade, aqui o que está acontecendo é o seguinte: 66 pessoas são os filhos de Raquel, de Zilpa, de Bila e de Leia. 66. Mas Jacó era uma pessoa, José também era uma pessoa, e havia Manassés e Efraim, que somam 70 pessoas. Beleza? Então fica muito claro que não há uma contradição bíblica. A Bíblia diz primeiro que eram 66 e depois ela diz que havia então 70. Esse é o motivo pelo qual foram 70 pessoas até lá. Agora que no verso 28,
Jacó mandou que Judá fosse na frente. Por que eu pedi para você prestar atenção no nome Rúben, que era o filho mais velho de Jacó? Porque o filho mais velho era o primogênito. Então, aqui nesse verso 28, nós lemos o seguinte: Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir José que viesse encontrá-lo em Gosém. Quem deveria ter ido na frente? Resposta: Rúben. Rúben, o primogênito, deveria ser enviado na frente como chefe da família. No entanto, Rúben perde a primogenitura. Rúben não era mais o primogênito. Por que ele não era o primogênito? Porque aqui em Gênesis capítulo 35, verso 22, olha só, Gênesis 35, verso 22, nós lemos que Rúben teve relações com a esposa do pai. E por isso ele perde seu direito de filho primogênito. Mas depois de Rúben, o primogênito seria então Simeão. E depois de Simeão seria Levi. Judá é só o quarto filho de Jacó. Por que ele mandou Judá? Porque nós vamos ler em Gênesis capítulo 49, quando Jacó vai abençoar os filhos, que Simeão e Levi também perdem a bênção de primogênitos. Por quê? Porque naquela ocasião em que Diná é abusada sexualmente por Siquém, do povo de Siquém, o filho de Amor, Simeão e Levi tramam um plano. Eles fazem o seguinte: eles permitem que Siquém se case com Diná, mas sobre a condição de que Siquém e todo o seu povo fosse circuncidado. E aí o povo de Siquém é circuncidado, enquanto os homens de Siquém estavam lidando com as dores da circuncisão, Levi e Simeão entram em Siquém e matam todo mundo. E aqui em Gênesis capítulo 49, verso 5, Jacó lembra disso. Ele diz assim: Simeão e Levi são irmãos, com as suas armas praticaram violência. Então eles perdem a bênção da primogenitura também. Por isso, Judá é enviado. Judá, o quarto filho de Jacó com Leia, o filho de quem descendem as linhagens dos reis, o filho a quem Deus decidiu fazer por meio dele nascer todas as descendências dos reis e ser o ascendente de Jesus, agora é enviado para o Egito em primeiro lugar. É enviado como primogênito para o Egito. Por quê? Rúben havia dormido com a mulher do pai, havia perdido a primogenitura. Levi e Simeão tinham sangue nas mãos, eles haviam feito algo contra a vontade de Jacó, matando aquela cidade e fazendo com que Jacó tivesse que fugir dali, e por isso Jacó não permite que eles fossem os primogênitos. A Bíblia é muito rica, né? A Bíblia é maravilhosa. Quando a gente vai estudar assim aqui no texto, não está dizendo isso pra gente. Mas o texto bíblico, ele é um só. E se nós formos olhar os detalhes, nós perceberemos que está tudo ligado, tem tudo conexão. Essa harmonia bíblica é maravilhosa, né? Verso 29. José mandou aprontar o seu carro e foi para Gosém, a fim de se encontrar com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. Aqui é a quinta vez que José chora em toda a narrativa bíblica sobre José. E aqui ele chora por muito tempo. Imagina esse encontro de José com o pai, tanto tempo que eles não se viam, né? E aí Jacó disse: já posso morrer agora que vi você e sei que está vivo. Coisa linda, né? Coisa tremenda. Depois José disse aos irmãos e à família do seu pai: eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e de cabras e cuidam de gado. Presta atenção nisso aqui. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas. Criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo o que tem. Aí José orienta eles. Olha só como José vai orientar a família. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas. Olha, digam que vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gosém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Se nós olharmos num plano espiritual, isso aqui ainda continua acontecendo, né? Os pastores de ovelhas verdadeiros, aqueles que são homens de Deus íntegros, que são corretos, eles são odiados pelos egípcios ainda hoje. Quem são os egípcios ainda hoje? O mundo.
as pessoas que não vivem de acordo com a vontade de Deus. Eles ainda são odiados, né? Capítulo 47. Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gosém, com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: qual é o trabalho de vocês? Olha só, o rei perguntando: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais e a fome lá é terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gosém. Olha, o que fez esse povo ir para o Egito? A palavra fome. Grife a palavra fome. Grifa essa palavra. Vamos ler aqui, ó, Gênesis capítulo 12, verso 10. Gênesis 12, aliás, vamos ler Gênesis 12, versículo 1, ó. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, aliás, Gênesis, deixa eu ver que eu marquei aqui, Gênesis 12, 10. Gênesis 12, 10. Naquele tempo, houve fome em Canaã, uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Olha, com frequência, o povo de Deus passava por um período de fome e recorriam aos egípcios a fim de matar a fome. E ainda continua acontecendo isso no nosso tempo de forma espiritual. Com frequência nós tentamos satisfazer os nossos desejos e prazeres momentâneos, os desejos da carne, no Egito. O Egito, além de ser uma região geográfica, ele também é uma região espiritual, símbolo do mundo. Nós precisamos tomar cuidado para não querer satisfazer as nossas necessidades momentâneas no Egito, abrindo mão do plano de Deus, do propósito de Deus e da fidelidade de Deus. Com frequência isso aqui acontecia. Havia fome e o povo ia até o Egito. Todas as vezes que você sentir uma carência, que você tiver necessidade, que você passar por momentos difíceis, momentos em que você estiver fraco, tome cuidado para que o Egito não desperte a sua atenção, para que a sua fome não te impulsione em direção ao Egito. O rei disse a José: agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gosém, que é a melhor do país. Olha, Faraó está dizendo assim: José, todo o Egito está à disposição de vocês. Dê a eles a terra de Gosém, que é a melhor do país. José, ele abre portas para a família dele. José abençoa a família dele. José, todo o Egito, escolhe qualquer lugar que vocês quiserem. Mas já que você está dando Gosém, essa é a melhor terra. Não poderia ter outra terra melhor, né? Para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponha-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Olha. Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei. Olha que coisa tremenda. Jacó, um servo, Jacó, um estrangeiro, vindo até o Egito, dando a sua bênção ao rei. Você acha que dar a sua bênção e dizer se o Senhor te abençoe? A bênção era dada com imposição de mãos, meu amigo. Jacó meteu a mão na cabeça do rei e o abençoou. Houve uma imposição de mãos. Jacó tem autoridade. Ele é tomado aqui de uma ousadia para ir até o rei e estender as mãos sobre ele e abençoar o rei. Jacó abençoa o rei do Egito. Qual é a sua idade? Jacó respondeu: já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó, olha novamente, Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. Meteu a mão na cabeça do rei pela segunda vez, meu irmão. Sem medo, ousado, cheio de autoridade, colocou as mãos sobre a cabeça do rei e disse: eu te abençoo em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão e Isaque, o meu pai. Tá achando o quê? Verso 11. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Estas terras se tornaram propriedade deles,
e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme a necessidade de cada família. Meu, presta atenção nisso aqui. José dava mantimentos ao pai e aos irmãos, aos mesmos irmãos que haviam tramado, que brigavam com ele o tempo todo, que tinham inveja, que tinham ódio dele, os irmãos que queriam matá-lo, os irmãos que o jogaram dentro de um poço, os irmãos que os venderam para os ismaelitas, que causaram ele ter entrado dentro da casa de Potifar, ter sido acusado injustamente, ter sido preso, ser esquecido dentro do cárcere. Ele dava alimento para os irmãos. Ei, preste atenção numa coisa. Deus faz a roda da vida girar. E quem nos feriu, muitas vezes, tem que vir até nós para receber a bênção, para ser abençoado, para receber alimento. Olha só, não queira se vingar, não fique com ódio no seu coração, não fique com amargura. A pessoa que mais sofre quando alimenta ódio, amargura e rancor é você. É como se você estivesse tomando um veneno querendo que o outro morresse. Você não precisa se vingar, você não precisa causar um problema a quem te causou um problema. O mundo gira e uma hora essas pessoas terão que estar na tua presença, assim como aconteceu com Jacó. Os irmãos se prostravam diante deles, punham o nariz no chão diante de José, perdão, assim como aconteceu com José. Os irmãos punham o nariz no chão diante dele, como ele havia sonhado em Gênesis capítulo 37. E agora, esses irmãos, eles dependiam dele e José, alegremente, feliz, os dava alimentos. Por quê? Porque José havia entendido, você lembra, né? Que José havia dito para eles, olha, prestem bem, vocês me mandaram para cá. Mas não foi por causa de vocês que eu vim. Deus me mandou na frente de vocês para que eu pudesse vir e salvar a vida de muitos. Né? Então José servia aqueles que haviam planejado matá-lo. Né? Agora, olha que interessante aqui o versículo 13. Não havia alimento em nenhum lugar. Olha só, não havia alimento em nenhum lugar. E a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã foram fracos de tanto passar fome. Eles ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos, e José juntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, acabou o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram, por favor, nos dê comida, não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu, se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. Então José faz uma troca com o povo do Egito, né? Aqui, acabou o dinheiro em Canaã, entre os moradores de Canaã, a família de José que morava em Gosém, e também no Egito. Mas os egípcios vão até ele, e José faz uma troca com eles. Aqui no verso 12, a gente percebe que José mantinha a sua família. Né? Ele tinha autoridade para fazer isso. Então, faltava comida em todo o Egito, em todo o mundo, mas a família de José não tinha que se preocupar porque ele mantinha essa família. Já os egípcios, quando o dinheiro acabou, eles tiveram que dar o gado. E vai vendo como é que isso aqui desenrola. Verso 17. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca ele lhes deu mantimentos durante todo aquele ano. Então, por um ano, ele deu mantimento por eles em troca dos animais. O ano passou, e no ano seguinte foram dizer a José, eles voltaram a José, Senhor, não podemos esconder o fato de que nosso dinheiro acabou e que nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei, e ele será o dono das nossas terras. Dê-nos mantimentos para que possamos viver e também sementes para plantarmos. E assim a terra não se tornará um deserto. Gente, eles estavam com tanta fome, não tinha mais dinheiro, não tinha mais animal, que eles passaram a oferecer a terra. Nós vamos dar a terra para você. E como não bastava só a terra, como eles já não tinham mais nada, eles venderam eles mesmos em troca de comida. Olha como a fome castigava nesse tempo. Os egípcios se vendem, se entregam como escravos em troca de comida. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei, ou seja, agora tudo era do rei. Já não havia ninguém com nada ali. Tudo era do rei, só uma parte que não era do rei, aliás. Ó. E José fez dos egípcios, todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei. E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. Os egípcios escravos no Egito. Né?
Verso 22. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque eles não tiveram de vender as terras, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos e assim eles tinham o que comer. Coisa interessante, né? Aqui no Egito, os sacerdotes tinham terras e não precisaram vender as terras. Já quando o povo de Deus ele entra na terra prometida e a divisão da terra acontece, a tribo que representa os sacerdotes não tinham terras. Quando você lê, por exemplo, eu marquei aqui Deuteronômio 18:1, você vai ver que quando a terra é dividida, Deus diz assim para o povo: para Levi, para a tribo de Levi, eu serei a sua herança. Eu vou ser a sua parte. Eu vou ser aquilo que você tem de melhor. Vocês não vão ter terras, vocês vão viver espalhado entre as tribos, mas eu vou ser a herança de vocês. Os sacerdotes de Deus não tinham terras, mas aqui no Egito havia uma prática do rei do Egito de ter os sacerdotes como seus escravos. O faraó se sentia um deus e ele escravizava os sacerdotes, e por isso eles tinham terra e mantimentos e não precisaram vender a terra. Verso 23. Então José disse ao povo: agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Do que vocês colhem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim José fez uma lei que existe até hoje. É uma lei que ainda é praticada em países árabes até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Agora vamos ver um contraste. Olha só o contraste que acontece aqui. Fome, miséria em todo o Egito. As pessoas tendo que vender a si mesmas para terem alimento. Mas olha o verso 27. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gossém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Havia miséria, fome no lado dos egípcios, mas no lado dos israelitas havia bonança, havia a provisão, havia prosperidades. Eles não apenas eram prósperos, como enquanto um povo estava tendo que vender a terra e entregar a si mesmo como escravos, eles compravam terras. E não apenas compravam terras, eles multiplicavam, eles tinham filhos, eles prosperavam. Jacó viveu 17 anos no Egito. Chegado à idade dos 147 anos, quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: se lhe posso pedir um favor, põe a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Jacó, ele tinha um desejo de ser sepultado naquela terra que Deus havia prometido. Ele queria que o corpo dele não fosse deixado no Egito, porque ele sabia que o povo não ficaria no Egito. Ele sabia que o Egito era um tempo, que eles não morariam para sempre no Egito e que mais tarde eles voltariam para Canaã. E por isso ele pede a José: José, me prometa que você não vai deixar que o meu corpo seja sepultado no Egito. José respondeu: eu farei o que o senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeça da cama e orou. Percebe? Ele está dizendo assim: não me deixa ser enterrado aqui. Eu quero ser enterrado lá onde o meu pai foi enterrado, onde meu avô foi enterrado, onde a minha avó, a minha mãe foi enterrada. Capítulo 48. Esse capítulo é muito rico também. Assim como todos os outros que nós vemos até agora, este daqui é muito rico. Olha. Algum tempo depois, disseram a José: o seu pai está doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Jacó já estava velho. E aí, se você ler Hebreus 11, lá em Hebreus capítulo 11, verso 21, Hebreus 11, 21,
a galeria dos heróis da fé, né, conhecida como Heróis da Fé. Hebreus 11, 21, diz assim: foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Ele se apoiou no seu bordão. No seu bordão, naquela ferramenta que os pastores, o cajado que os pastores carregavam. Né? Então ele faz um esforço, se senta na cama para poder receber essas visitas. Aí disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Olha só, os seus descendentes formarão muitas nações. Preste bastante atenção nesse termo. Muitas nações. Eu darei esta terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. Aí Jacó continuou dizendo a José: agora, os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir para cá, esses dois me pertencem. Jacó adota os dois filhos de José, Efraim e Manassés. Ele diz assim: os seus dois filhos me pertencem. Eles não são seus, eles me pertencem. Coisa tremenda, né? E esses dois filhos aqui, ó, Efraim e Manassés, eles substituem, gente, olha que coisa tremenda. Eles substituem Simeão e Rúben. Eles substituem Simeão e Rúben. Efraim entra no lugar de Rúben como primogênito, no lugar do primogênito, e Manassés entra no lugar de Simeão. Veja só como uma coisa vai acontecendo, né? Eles são substituídos por esses filhos de José. Efraim e Manassés são meus tanto quanto Rúben e Simeão. Olha o texto confirmando. Se você tiver outros filhos, eles serão seus. E por serem irmãos de Efraim e de Manassés, terão parte na herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia quando, para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã. Pouco antes de chegarmos a Efrata, eu a sepultei ali, na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém. Olha só, você lembra aquela disputa lá de Raquel e de Leia? Você lembra aquela disputa que elas tinham lá por Jacó? Eu quero ser mais amada por Jacó. Leia era a esposa rejeitada, Raquel era a esposa amada, mas por meio da rejeitada, Deus decide gerar Judá, e Judá é o ascendente de Jesus, é o ascendente de todos os reis e tudo. Aqui no capítulo 48, a gente vê que Leia, ela foi sepultada à beira do caminho. Olha só, Raquel foi sepultada à beira do caminho. Ela não foi sepultada naquela terra que Abraão comprou quando ele estava peregrinando. Ela não foi sepultada na caverna de Macpela. Ela foi sepultada na beira do caminho. E Leia, o texto bíblico não narra a morte de Leia, mas a tradição aponta que Leia, ao morrer, foi sepultada no lugar onde Moisés leva o corpo de Jacó. Aliás, perdão, onde José leva o corpo de Jacó, Moisés leva o corpo de José lá na frente, né? José ele cumpre aquilo que prometeu para o pai e leva o pai para a caverna de Macpela, e ele enterra o pai naquele lugar onde o seu avô, o seu bisavô, o seu avô e o seu pai agora está enterrado. Raquel sepultada à beira do caminho, mais tarde Leia morre e é sepultada na caverna de Macpela, sendo honrada por Deus, né? Verso 8. Entendeu o raciocínio aí? Ficou me assim, né? Raquel, deu para entender, né? Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: e esses, quem são? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Respondeu José. Jacó disse: ponha-os perto de mim, para que eu lhes dê a bênção. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca, e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele, e os abraçou e beijou. Jacó disse a José: eu pensei que nunca mais iria ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Leia comigo o Salmo 128. Leia comigo aqui o Salmo 128. Olha que bênção maravilhosa no Salmo 128.
Salmo 128, verso 5. Que do Monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os seus dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos, que a paz esteja com o povo de Israel. Povo de Israel, quem é o Israel? Quem é o povo de Israel? Jacó tem seu nome mudado para Israel, você sabe. Jacó, quando ele encontra com Deus, ele luta contra Deus, ele é ferido na coxa e Deus muda o nome dele para Israel. E aqui ele está dizendo assim, Deus me deu a graça, o privilégio de ver não apenas você de novo, mas ver os filhos que você teve, os meus netos. Verso 12. Então José tirou os dois do colo do seu pai, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão, em seguida pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda, e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo. Preste atenção. Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do seu lado direito. Jacó estendeu os braços e cruzou-os. A mão direita era a mão da bênção. A mão esquerda também tinha o poder de abençoar, mas o primogênito era abençoado com a mão direita. Manassés deveria ter sido abençoado com a mão direita. E Moisés coloca Efraim e Manassés de frente para as mãos corretas. Ele coloca Efraim de frente para a mão esquerda de Jacó e coloca Manassés de frente para a mão direita de Jacó. Essa era a ordem. Jacó deveria abençoar eles assim. Manassés aqui e Efraim aqui. Mas sabe o que Jacó faz? Ele faz assim, ele cruza os braços para poder abençoar com a mão direita a Efraim, o mais novo, e com a mão esquerda Manassés. Olha só, nós vamos entender um pouco por que isso aqui aconteceu. Verso 14. Jacó estendeu os braços e cruzou eles, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida, deu a sua bênção a José, dizendo assim: Ó Deus, a quem os meus pais, Abraão e Isaque, serviram, abençoa estes rapazes, abençoa-os, ó Deus, tu que tens me guardado, que tens me guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo mal, que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. Aí José percebe o que está acontecendo. Aqui no verso 17, José percebe que a mão direita está sobre Efraim e a mão esquerda está sobre Manassés. Provavelmente José, que era um homem muito sábio e que percebia as coisas com muita frequência, estava muito emocionado vendo isso aqui acontecer e só percebeu depois que Jacó ministra a bênção. Olha, José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso pegou a mão do pai, ele pega a mão do pai para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre Manassés. E explicou: Não, pai, assim não. Este aqui é o meu filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Falando de Manassés. Põe a mão direita sobre a cabeça de Manassés. Mas Jacó não quis e disse: Eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele. E os seus descendentes formarão o quê? Muitas nações. Os seus descendentes formarão muitas nações. Lembra que no capítulo 48, verso 4, eu disse que Jacó está se lembrando do que Deus falou com ele, e Deus diz assim: Eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Vamos lá. Aqui, Jacó está dizendo que os filhos de Efraim seriam muitas nações. Que de Manassés sairia povo, e eles também seriam abençoados, mas de Efraim iria muitas nações. Desse modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: Os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: Que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: Como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco.
Vamos entender então aqui, rapidinho, para a gente encerrar, por que acontece essa mudança aqui. Quando Jacó adota Efraim e Manassés, eles substituem Rubem e Simeão, e eles passam a ser parte das 12 tribos de Israel. Israel, a nação de Israel, uma nação, preste atenção, Israel é uma nação dividida em tribos. A tribo de Benjamim, a tribo de Judá, a tribo de Levi, a tribo de Manassés, a tribo de Efraim. Então, Israel é uma nação dividida em tribos. Só que Efraim é o cumprimento da profecia de Deus a Jacó, não de que ele seria apenas uma nação dividida em tribos, de que ele seria o pai de muitas nações. Então, para você entender o que está acontecendo aqui, quando ele diz que Efraim seria o pai de muitas nações, ele está apontando profeticamente para algo que vai acontecer lá na frente, para algo que vai acontecer no futuro. O que acontece é o seguinte, lá em 1 Reis 12, 1 Reis capítulo 12, as 12 tribos de Israel se dividem, formando Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos formam o Reino do Norte e 2 tribos formam o Reino do Sul. Apenas a tribo de Judá e de Benjamim são o Reino do Sul. E todas as outras 10 tribos são o Reino do Norte. Esse Reino do Norte é chamado de Reino de Efraim. Vai acompanhando o raciocínio. Esse Reino do Norte que se divide é chamado de Reino de Efraim. O Reino do Sul é chamado de Reino de Judá. Reino do Norte e Reino do Sul são termos teológicos. Você não vai ver a Bíblia falar que havia um Reino do Norte e um Reino do Sul. Mas na teologia, nós pegamos o mapa de Israel e vemos que as 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ficam ao sul. E por isso nós damos esse rótulo, Reino do Norte e Reino do Sul. Esse Reino do Norte é o reino de Efraim, onde estão as 10 tribos comandadas por Efraim. Acontece que a Assíria invade Israel. Você pode ler isso lá em 2 Reis capítulo 17, do verso 1 ao 6. Lá em 2 Reis 17, 1 ao 6, você percebe que a Síria invade Israel. A Babilônia, mais tarde, vai invadir Israel também e vai levar cativo o povo de Israel para a Babilônia. Esse era o modo como a Babilônia escravizava as pessoas que eles conquistavam, as nações que eles conquistavam, pegando as nações e levando para a Babilônia. Vai me acompanhando. Mas quando a Síria invade o reino do norte, o reino de Efraim, eles enviam assírios para Efraim e os assírios espalham o povo do norte pelo mundo. O povo do norte é espalhado por todo o mundo. E o Novo Testamento vai comparar de forma espiritual esse povo que é espalhado pelo mundo como o Efraim de Deus. Quando Jesus manda os seus discípulos irem pescarem homens, ele está dizendo assim, tragam de volta o Efraim. Busquem o Efraim, porque Efraim, ao ser espalhado pelos assírios, eles são espalhados por nações. Eles são espalhados pelo mundo. E eles vão ali tendo partes do povo de Deus espalhada por todo o mundo. Eles representam os gentios, eles representam a plenitude das nações. Os efraimitas, espalhados pelo mundo, são o alvo da grande comissão de Mateus capítulo 28, verso 19, quando Jesus diz, ide por todo o mundo, ide por Efraim, ide pelas nações, ide por Efraim, tragam Efraim de volta, batizem eles, façam deles discípulos. Até então Jacó era o pai de uma nação com tribos, mas quando ele abençoa Manassés e diz que de Manassés nasceriam nações, aliás, quando ele abençoa Efraim, diz que de Efraim nasceriam nações, ele está profeticamente dizendo, vocês serão espalhados pelo mundo, mas depois vocês serão reunidos de volta. Então olha que coisa tremenda, que coisa linda, como a Bíblia é maravilhosa, como a gente pode ver a espiritualidade e a harmonia da Bíblia. Os efraimitas são nada mais, nada menos que o povo de Deus que foi espalhado pela terra, e agora a nossa grande comissão é reunir Efraim de volta, trazer Efraim de volta para Deus, né? Maravilha, né? Espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha sido edificado. Esse foi o nosso 16º dia do desafio Loucos pela Bíblia. Se
por algum motivo aí você acabou não compreendendo aí esse raciocínio de Efraim sendo espalhado pelo mundo e nós tendo que ir reunir Efraim de volta, vai lá no YouTube para você acompanhar o raciocínio dos últimos minutos da live, que talvez você consiga entender, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço e até amanhã com a ajuda de Deus no 17º dia do Desafio Loucos pela Bíblia. Valeu!